E aí, galera, bem-vindos ao canal da Suceder Patrimonial. Hoje nós vamos falar de um assunto que está deixando todo mundo preocupado, a tal da reforma tributária. Ela foi aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e foi regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025. Então, se você tem imóveis alugados e pensa em investir nisso, preciso que você preste bastante atenção agora. Nós vamos focar na nova tributação de aluguel para pessoas físicas e também pessoas jurídicas. Vou explicar tudo para vocês de forma simples, com exemplos, e no final vou disponibilizar para vocês o e-book com todas as dicas como se preparar para essa reforma tributária desse ano, tá? Curte o vídeo, se inscreve para ter mais conhecimento sobre isso. Vamos nessa? Então vamos começar lá logo de imediato. O que é essa tal dessa reforma tributária? Ela é uma das maiores mudanças no sistema fiscal do Brasil nos últimos anos. Ela cria o que nós chamamos de IVA Dual, que ela vai criar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele vai unir o ICMS e o ISS, cobrado antes por estados e pelos municípios. E também o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, é o Imposto Federal, que veio para substituir o PIS, COFINS e IPI. O objetivo geral, né, é no intuito de simplificar tudo, principalmente para aluguéis de imóveis, que agora eles são considerados operações onerosas com bens. Ele é uma novidade gigantesca, porque ele passa a ser tributado por esses novos impostos, além do imposto de renda que já existe. Então, assim, a implementação ela está sendo gradual. Começa agora, nesse ano de 2026, com alíquotas testes, alíquota baixa, e vai vir a pancada mesmo até 2033. Mas com calma que nem todo mundo vai pagar tudo isso de uma vezada só não, tá? Vamos começar a falar agora pela pessoa física. É que você tem imóvel alugado, recebe no seu CPF esse recebimento de aluguel. Antes da reforma tributária, o aluguel era tributado apenas pelo imposto de renda, com alíquotas progressivas até o teto de 27,5% sobre os rendimentos líquidos. Correto, né? Simples. Só que agora, a partir desse ano, se você se enquadrar como locador habitual, você vai pagar ainda IBS e CBS sobre o valor do aluguel. Então, assim, é uma pancada. Uma pancadinha que dá para vir. E quais são os critérios para isso? De acordo com o artigo 251 da Lei Complementar 214 de 2025, você vai virar contribuinte obrigatório, ou seja, profissionalizar de forma impositiva pelo corte do governo, se você tiver mais de 3 imóveis alugados, ou se receber mais de 240 mil por ano em aluguéis, mais de 20 mil mensais. Se você não atinge isso, você vai continuar do jeito que está hoje, apenas pagando carnê-leão até 27,5%. Mas se você atinge esse patamar, pode preparar o bolso e vai vir pancada. A alíquota padrão do IBS-CBS é de cerca de 26,5% a 28%. Só que para aluguéis residenciais, há uma redução de 70%, que deixa a carga efetiva em torno de 7,90, 8,4% sobre o bruto do aluguel. Então, o que você vai fazer? Você vai somar isso ao imposto de renda e a carga total vai saltar para 35% em alguns casos. É mole? Vamos simular aqui um exemplo prático. Imagine que você aluga 4 apartamentos e recebe 300 mil por ano. Antes, só de imposto de renda, até R$ 82.500, 27,5%. Agora, você vai pagar o IBS e CBS a mais, cerca de R$ 25.200, ou mais ou menos totalizando 8%, né? Então, o total de aumento vai ser 8%. E o pior, as pessoas físicas não podem creditar impostos pagos em insumos, como reforma, condomínio. E o aumento ele vai ser gradual. Em 2026, agora vai ser uma alíquota teste, 1% para imóveis residenciais, subindo ano a ano até 2033. Só que isso dá tempo para você se adaptar, porém, já vai dar aquele impacto direto no recebimento desse valor que você tem. Vai ser um pouco mais tributado desde já. Então, é um caso a se pensar. Já para pessoa jurídica,
como holding ou empresas que atuam com locações de imóveis próprios, antes você pagava o imposto de renda da pessoa jurídica, né? O CSLL, PIS, COFINS. E às vezes o ISS, dependendo do regime, se for lucro presumido ou lucro real. No lucro presumido, a carga efetiva ficava em torno mais ou menos de 14,53 sobre o faturamento bruto, né? Agora, com a reforma, os aluguéis também entram no IBS e no CBS, com a mesma redução de 70% na alíquota para locadores, né? Resultando em cerca de 7,95. Mas aqui vem uma vantagem. Nas PJs, você pode deduzir as despesas e creditar o IBS e CBS, pagos em fornecedores como material de construção, energia, condomínio. Então, assim, no final, a carga total, incluindo o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição do IBS-CBS, ela pode ficar parecida ou até menor, dependendo do planejamento, se você se adequar. Vamos fazer o mesmo exemplo, só que agora com uma PJ, né? No lucro presumido, você tem o faturamento de 300 mil em aluguel ano. Antes, você pagava 43 mil em regra, né, de impostos, mas agora IBS-CBS de 23. Só que bem gerenciado, dependendo do que for, o total pode ser muito mais otimizado. Muitos especialistas acabam dizendo que a PJ continua sendo mais eficiente e segura, especialmente para não se enquadrar, né, como empresarial junto na pessoa física. Então, assim, se você é pessoa física, está perto do limite, pensa em migrar para uma PJ, tá? Principalmente como uma holding, para reduzir esses impostos e proteger seu patrimônio. Essa reforma tributária está vindo assim, pancada, 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 pancada. Resumindo, geral, simples e objetivo. IBS e CBS extra só vai ser gerado se você for grande locador. Ideal, assim, é isso. Se você for grande locador, passou de 4 imóveis, tem que ser tributado. Dicas práticas. Ponto 1. Calcule a renda do seu aluguel. Quantidade de imóveis. Consulte, por favor, um advogado tributarista, uma empresa de planejamento. Pode entrar em contato com a gente se você tiver com dúvida para fazer esse cálculo de quanto que você vai gastar com essa reforma tributária, para você se planejar, não pagar algo a mais. Pensar em estratégias, principalmente como holding, para otimizar esses impostos e ficar de olho nas regulamentações futuras, porque essa lei ainda ela vai ter diversos ajustes nesse período de implementação. Então, isso pode encarecer o aluguel e até mesmo impactar os inquilinos, todo o mercado. Pensar ainda em organizar a sua questão contratual para fazer o repasse desse imposto para os inquilinos. Então, assim, tudo é questão de organização. Fechou? Então, é isso, pessoal. A reforma tributária está trazendo diversos desafios, mas com planejamento você pode ficar tranquilo. Você vai ser menos impactado. Então, se esse vídeo te ajudou, dá um like, compartilha e fique atento que nós vamos postar mais conteúdos ainda. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem aqui para a gente, entre em contato pelo nosso WhatsApp que nós vamos te auxiliar de todas as formas possíveis para te ajudar a economizar impostos com essa reforma tributária. Um abraço e até mais.